hoje também com um prazer especial por estar com a Vanessa Fernandes, que eu vou apresentar um bocadinho. Antes de lhe dar a palavra, a Vanessa é uma realizadora afro-portuguesa, nasceu na Guiné-Bissau, mas vive cá há muitos anos, estudou cinema no Porto. Antes disso, viveu em Paris, onde cresceu, não é? Grande parte da infância, até a adolescência, não? Não, Paris até aos 7. Então foi mesmo na... Depois, eu agora estava a fazer confusão. E depois, com 7 anos, foste para Macau. Exatamente. E lá é que ficaste até à adolescência. Exato, antes de vir para Portugal. E isto é importante dizer, este percurso de viajante da Vanessa, porque eu penso que os filmes dela também são filmes em trânsito, não é? Também são filmes viajantes, não é? Filmes que estão de algum modo entre o campo e a cidade, entre a África e a Europa, entre tradição e imaginação, que são duas ideias que podemos achar que são irreconciliáveis, não é? Penso, se ela corrigir-me-á se eu estiver enganada, que isto também tem a ver com o percurso dela e até com uma herança cultural, não é? E começava por aí. Como é que se concilia, Vanessa, se quiseres falar um bocadinho sobre isto, tradição com imaginação? Ora bem, boa noite. Boa noite, não, boa tarde. Acho que é uma pergunta que me faço a mim mesma com bastante frequência também. Mas tenho seguido um fluxo que me põe sempre em constante dificuldade, não é? E a questionar o que é a realidade e em que realidade é que eu vivo neste preciso momento. Isso vai mudando consoante o país em que eu habito. E a imaginação é sempre um trajeto quase da memória dos lugares onde já estive e a maneira como eu gostaria que eles existissem, não é? Então, em particular, acho que o Si Destino é o meu primeiro filme e que me põe a lidar exatamente com esta questão, não é? E então, o imaginário que é constantemente presente na vida de Awa, para mim também tem a ver com outras presenças ancestrais, que isso também aparece muito nos meus filmes. E a Awa está constantemente com uma sensação que alguma coisa vai acontecer, não é? E acho que esta dualidade entre o que é realidade, o que são estes fluxos migratórios, porque ela, entretanto, sente que é uma menina que tem uma vida igual às meninas com quem vive em Portugal, não é? Mas isso não é real. Portanto, acho que essa questão também tento tratá-la com algum cuidado nos meus filmes. Sim, e isso é das coisas que eu mais gosto, no filme Si Destino e nos teus filmes em geral, é a forma como falas de assuntos tão delicados, não é? De uma forma que nunca é panfletária, nunca é agressiva, é sempre com muito cuidado, não é? E eu penso que no caso do Si Destino há aqui uma questão que tem a ver com a circulação silenciosa de poder, não é? E que está muito na personagem do pai da Awa, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim. Bem, o Si Destino foi uma investigação intensa. Foram meses e meses e meses a estudar sobre orfanato, sobre não só em Guiné-Bissau, mas também em alguns países. Pronto, e realmente há uma postura idêntica, não é? E a presença, apesar do orfanato ser feito e praticado por mulheres e entra em ciclos de mulheres, ela é sempre feita em função à figura do homem. Exatamente, à figura. E é por isso que ou seja, tentei trazer o homem em dualidade, a figura do pai da Awa, numa dualidade. Porque ele, se não tivesse ficado viúvo, provavelmente nunca faria o corte à filha, não é? Exato. Ou nunca deixaria, não é?
Mas depois ele também fica preso na tradição, não é? Sim, e acho que ele fica preso, mas ao mesmo tempo o facto de lidar com a tradição, naquele preciso momento, eu deixei o final em aberto, não é? Exatamente porque e salvaguardar essa possibilidade de que podemos mudar de ideias no momento de decisão, ou seja, ainda há possibilidade de se mudar de ideias, porque acho que lidamos muito com isso, não é? No nosso dia a dia, que às vezes sentimos que temos que focar no ideal e que não nos damos as possibilidades de seguir outros caminhos, não é? E para mim foi importante de se fazer com que o pai realmente, quando confrontasse com a realidade, altura, sim, exatamente, sim. quando lidasse com a realidade de ver a filha partir, que mudasse de ideias. Pois eu fico sempre que vejo o filme, penso, será que ele hoje vai chegar a tempo? Mas não, o filme não muda. O filme acontece sempre, este como todos, não é? Acontece sempre que é visto. Está a acontecer agora o filme, não é? Mas não muda. Portanto, eu chego sempre ao fim do filme sem saber se ele chegou a tempo. Mas é bom saber que ele, apesar de tudo, mudou de ideias e tentou fazer alguma coisa. E em relação à Fatoumata, não é? Sim. Aquela vizinha, quem é aquela mulher? Ora bem, a Fatou é... Ora bem, foi a Karina Silva Gomes que faz este papel. Riquíssimo, e que ela tem uma presença importantíssima, e com ela também aprendi muito sobre o orfanato, que nós também falamos muito sobre estas questões, e ela tem realmente ela tem tido uma luta constante neste tipo de ações contra o orfanato, e pronto, e é uma mulher fantástica. Então a Fatoumata, sentimos e percebemos que esta situação já lhe aconteceu e já aconteceu à filha, e é porque realmente isto é uma questão que tem um encadeamento geracional que é difícil de quebrar, não é? Mas percebemos que elas habitam as três, ou seja, também há a neta, não é? E que ela também passou por este processo de mudança de ideia. Não é? Porque o filme fala cena nisso, do penteado e para todas as pessoas que, mesmo não sendo africanas, se aproximam um bocadinho da cultura africana, mas para nós, africanos e afrodescendentes, percebemos bem a importância daquela cena do penteado, não é? É quando a penteia, durante o entrançamento, não é? Que é feita a conversa mais profunda do filme, não é? Eu acho essa cena belíssima, porque, quer dizer, agora está feito, é óbvio que é assim, mas podias ter escolhido qualquer situação para despejar, desculpa o termo, aquele discurso, mas não, é muito importante que seja enquanto a mulher mais velha penteia a mais nova, que lhe vai passando, neste caso, uma tradição, a desconstrução da tradição, não é? Uma coisa, e que depois é também uma conversa entre mulheres, não é? E entre gerações. E não só porque, aliás, no sentido mais metafórico, e foi onde fui buscar também esta referência, porque eu lembro bem das horas que passava a minha avó a pentear-me o cabelo, não é? Mas também a questão do tecer, não é? Porque tem a ver um bocado com esta coisa de redesenhar a história, não é? De tecer a história, de voltarmos e é um gesto tradicional, e não só, é muito ritual, não é? Porque há muito significado no entrançamento, não é? Há muito significado no trato capilar, e acho que este momento é muito mágico por causa disso, porque é onde eu queria que ela recontasse, não é? Porque a tradição realmente é importante, e viajando por vários países africanos, como alguns que já viajei, sente-se que realmente não se pode retirar a sangue frio muitas referências, mas que tem que haver uma readaptação e estamos todos os dias a fazê-la, e a refazer, e a reentrançar. Muito bom. E o primeiro filme
eu hoje, como vi assim os dois seguidos, acho que ele se liga com o primeiro filme que vimos hoje, que foi o último, foi feito a seguir. Liga-se com o Cid e Cedino de uma maneira muito subtil, não é? Nessa questão do que queremos fazer ressurgir da nossa tradição, não é? Não sei se queres... E, mais uma vez, vemos mulheres dentro, não é? Neste caso, mesmo enjauladas. Não é? Exato, sim. Acho que há aqui tanto tradição... Por acaso é engraçado que um é o primeiro e o outro é quase o último, podemos dizer assim. Essa tentativa de desenterrar alguns temas e trazer um bocado aos olhos, no meu caso, era para mim mesma também, porque eu estou sempre a aprender com quem faço os filmes, com os atores, mas também com aquilo que eu quero deixar como referência, ou seja, não há aqui uma tentativa de moralizar ou de justificar, é simplesmente a trazer as temáticas num ponto de debate. Não é? E acho que depois as metáforas obviamente falam por si, que eu uso muitas metáforas, às vezes são forçadas, às vezes já são mais delicadas, às vezes são muito óbvias, mas pronto, também é uma maneira como eu tenho encontrado uma comunicação, e a minha linguagem passa muito por aí. E já me perguntaram muito sobre, mas a representação das mulheres no tradição e imaginação é assim um caso... Pois, mas eu não deixo de vivenciar certas coisas que acontecem no próprio ato de filmar e as circunstâncias que foram surgindo. Mas neste caso, em tradição e imaginação, nós estamos a falar de aprisionamentos. É um filme que fala sobre a escravatura e que muitos homens realmente... há aqui a representação da força, não é? Há aqui uma tensão muito grande nos gesticulários, enquanto que as mulheres realmente parecem enjauladas, mas é a referência das mulheres, acho, também na atualidade, não é? Apesar de eu achar que elas têm uma força e uma potência enorme, ou seja, elas estão enjauladas, mas dentro daquele lugar, não é? Que até a iluminação ali é muito específica, não é? Que bate nos teus olhos. Para mim é um momento muito especial do filme, é dos momentos que eu mais gosto, porque elas estão ali, mas têm uma força que não se vê em mais nenhum outro lugar, sendo ele na praia, sendo ele em espaço aberto. Portanto... E se calhar é por terem essa força que estão ali. Mas pronto, isso levar-nos-ia muito longe. Mas não deixam de a ter, não é? Exato. E sim, só para não deixar isto pendurado, o que eu estou a dizer é que, por alguma razão, o patriarcado teve sempre, ou os patriarcados, que são muitos, tiveram sempre necessidade de aprisionar a mulher, não é? É medo? Eu acho que é. Não, ainda... Exato. Mas... queria falar dessas tuas viagens, não é? Que também dão, neste caso, Tradição e Imaginação foi uma viagem ao Benim, não é? E vemos lá, eu penso que a casa que vemos é uma casa onde fica, aquela casa que é quase uma ruína hoje, que está vazia, é uma casa onde eram aprisionados as pessoas antes de serem escravizadas. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, é um lugar muito... Eu a pensar nele também, assim, eu tive alguma dificuldade, aliás, no primeiro dia que vi o espaço nem consegui entrar, porque antes de entrarmos estávamos a contar que eram onde eles eram tatuados, não eram tatuados, mas eram marcados, não é? Para seguir para fora do seu país como escravos. E foi um lugar que para mim foi tão impactante que assim tive dificuldade. É uma ruína completamente, não tem quase paredes, não tem teto, mas é um lugar que se tem alguma dificuldade em transitar, em entrar, em olhar como se fosse um lugar turístico, em ser indiferente, porque ele tem um impacto muito grande. Não é? E acho que devia ser um lugar visitado com essa cautela,
com esse cuidado. Aliás, a filmagem, eu até agora ainda não tive a possibilidade de escrever o título desse lugar, mas se calhar fazia qualquer coisa mais direcionado para ele depois no futuro, porque o Tradição e Imaginação, e ele é um filme muito pequenino, não tivemos muito tempo, porque a ideia era darmos continuidade no futuro, e ainda acredito que venha a poder fazer isso. E eu espero que sim. Sim, porque ele ainda tem muito para contar. E eu fiz esta filmagem, foi mesmo com a sensação, a forma como eu filmei foi a sensação que eu tive. Náusea, sim, é tremulosente. É muito, é náusea, é transtorno, é vertigem. Pois, porque essa memória está muito viva, segundo me parece até pelo primeiro discurso, não é, que ouvimos do ancião, está muito viva no Benin, não é? Se calhar mais do que noutros sítios onde também houve comércio escravocrata, mas que de alguma forma foi apagado pelo tempo, essa memória. E ali parece-me que está muito... Eu nunca fui ao Benin, mas parece-me que está muito viva, não é? Não, sem dúvida. Aliás, eles têm uma estrada, que é a Estrada dos Escravos. E todo esse trajeto conta a história. Há uma série de edifícios que eles mantêm, fazem questão de manter a ruína, e ao longo desse percurso há estátuas, há referência, eles não esquecem, eles falam. Aliás, é um dos lugares onde mesmo, acho que tanto a nível de ritmos como a nível de, vamos dizer, de música, os cantos e tudo são referências que ainda nos trazem muito a um lugar da escravatura. É essa experiência. É engraçado, enfim. Dá que pensar essa relação com a ruína, não é? Porque provavelmente se estes edifícios fossem na Europa, já estariam todos remodelados e transformados em museus que depois até são muito bonitos e muito envernizados para turista ver e muito, não é? E se calhar estas ruínas dizem mais. Enfim, não se pode chegar ao ponto de deixar desaparecer a ruína, ela tem que estar lá uma marca. Não é? Acho que mesmo para eles, não é? Que eles, ou seja, nós passamos por esses edifícios quase todos os dias nos trajetos que íamos fazendo pela cidade, ou seja, passamos todos os dias pela Estrada dos Escravos. E eles falam, não é? Fazem referência e contam as histórias de cada edifício, toda a gente sabe essa história. Acho que mesmo para eles, manter isso como uma ruína e não como um edifício museológico, acho que também faz sentido, porque realmente há o passado não está apagado, ou seja, ela está lá, mas também não está embelezado no sentido de que isto afinal já passou, ou já não há assim uma... A Europa não resiste muito tempo a isso. Eu sei que tu também já viveste na Alemanha, e eu lembro-me de estar algum tempo em Berlim, numa época em que falar em construir algo na Potsdamer Platz era um insulto, não, tinha que ficar ali a memória da guerra, porque é para não nos esquecermos. Quer dizer, vai lá hoje, é um centro comercial, não sei porque a Europa não aguenta a memória, não... Por acaso é curioso falar e, de no Alemanha, entanto, são as pessoas que mais falam da memória e que mais escrevem. E é curioso porque eu vivi na Alemanha há 5 anos, não é? E pelo menos 1 ou 2 vezes por semana havia um filme sobre a Segunda Guerra e sobre, quer dizer, eles têm uma maneira, não é? E edificam muito essa questão. Nós estamos num período em que temos que reviver a memória. É urgente, não é? E questioná-la e não ter medo de nos desenraizarmos das referências que nos foram dadas. Porque a maneira como a história de Portugal foi dada até hoje precisa de ser desenraizada, precisa de ser desconstruída. E é preciso falarmos de uma história que se reconstrui, não é? Se vai reconstruir sob parâmetros reais do que é o ser bom, o que é ser mau, não é? E não só a glorificar e sentir que não temos que glorificar constantemente
para nos sentirmos bem com as nossas questões nacionais, ou de apego às nossas raízes, não é? Então acho que estamos a lidar aqui com coisas muito sensíveis, não é? E com traumas também, sim, muitos traumas. E que nos ajudam, essa reformulação, essa revisitação da história que propões e com a qual eu concordo, ajuda-nos também a olhar para este Portugal, não é? E quando falava há bocado no silêncio, o silêncio também não é, e o jogo de poder não é só ali dentro, também é do que está fora daquela ilha, não é? De uma realidade que é portuguesa, mas que não existe. Ninguém pensa nestas pessoas como portuguesas ou como fazendo parte da realidade portuguesa, não é? Quando se pensa o português, imagina-se, ou uma adolescente portuguesa, imagina-se uma adolescente branca, livre, não é? Que vai à escola, que não tem um problema de corte ou de não. Isso é um problema que não é das meninas portuguesas e, no entanto, é de meninas portuguesas também. Sim, até porque elas estão vivem completamente desprotegidas pela sociedade, pelo Estado, não é? Porque não se pensa nelas, não fazem parte. Eu sei que em 2016, aliás, foi quando saiu este filme, tínhamos uma série de associações que estavam a fazer um esforço nesse sentido, não é? De ter algum cuidado. Mas nós estamos a lidar com um tema que é tabu e é extremamente delicado, não é? Mas eu concordo contigo no sentido em que o facto de se empurrar, não é? E dizer, ok, isto é uma questão que não nos pertence, não é? Ou porque é dos outros, ou porque, não é? Também, mesmo noutras áreas, não é? Acontece exatamente esse descuido, não é? Que é empurrar, quando interessa é nosso, quando não interessa é dos outros, não é? Então, esta maneira de lidar com a migração em Portugal é muito desleixada, é muito desfasada, não é? Porque tem a ver com os próprios interesses que se tem a nível governamental ou institucional, ou, não é? Há uma apropriação aqui do trato com os migrantes. Nós temos visto ultimamente que realmente há um descuido enorme, há uma violência enorme, que finalmente se começa a perceber que ela é institucional, porque há muita gente a falar sobre isso, mas que não, ou seja, que tem uma resistência enorme em se restituir, em se autocriticar, em mudar. Ou seja, este é uma questão que com a migração, Portugal com a migração, e acredito que outros países europeus também tenham esse tipo de resistência, mas aqui é bastante, sinto que é bastante evidente. É bastante, porque não é falada. E mesmo quando é dito, mesmo quando aparecem discursos que supostamente são imigrantes, são de uma maneira que eu fico... A última que eu ouvi foi... não, mas os imigrantes têm que vir para Portugal para resolver o problema do envelhecimento da população. Portanto, mais uma vez, não é... É feito de forma bastante egocêntrica. Não é? Quer dizer, e isto é o melhor discurso. Depois é daqui para baixo, não é? Até vão para a vossa terra, que nós sabemos. Mas eu, entretanto, agora saltámos para este tema e eu esqueci-me do que ia dizer sobre... Mas olha, já foi. Provavelmente ainda volta. Tu estavas a falar na questão, disseste uma coisa que é, quando interessa é nosso, quando não interessa é dos outros. Como é que tu te sentes, enquanto realizadora de cinema, com as estruturas de apoio e regulamentação do cinema que se faz em Portugal? Como é que são? Sentes alguma discriminação?
alguma dificuldade que todos os outros cineastas portugueses não sintam, por exemplo, nos concursos, por exemplo, no acesso à participação no Estado, no espaço público, a mostra dos teus filmes? Como é que tu achas que és entendida? Como mais uma cineasta ou como uma cineasta negra? Fizeste uma pergunta que eu, durante muito tempo, eu acho que o facto de não encaixarmos em alguns critérios, ou seja, também o tipo de filme que tenho vindo a fazer, às vezes é uma linguagem que não entra, não coopera muito dentro dos parâmetros, vamos dizer, do cinema português, né? Às vezes porque tem uma linguagem mais ousada, ou porque, pronto, mesmo a nível, ou seja, estes filmes também têm um caráter muito... muito independente, não é? Isto foi uma equipa minúscula, com os amigos quase, não é? Foi assim, e pronto, muito trabalhámos, mas obviamente este filme precisava de algum trato a nível de produção, de financiamento, não é? Há muitas coisas que ficaram para além daquilo que podíamos considerar a qualidade, mas também sinto que há um barramento, ou seja, que me torna bastante insegura. Eu consegui mover-me muito através dos circuitos próprios, ou seja, com a SOS Racismo, com a FEMAFRA, ou seja, com algumas associações que tratam destes assuntos, não é? Ou e com as pessoas com quem tenho colaborado. Mas dentro da categoria do cinema português, e isso obviamente que me faz ter esta tal dúvida, sou eu ou é a instituição que não permite, não é? Nós vamos ficar sempre neste lugar de ou eu não tenho qualidade suficiente, ou é porque não me deixam pertencer a este lugar. Não é? Então há aqui obviamente uma margem de dúvida, não é? Que eu também tenho que respeitar a mim mesma. Mas é muito complexo. Mas eu tenho trabalhado bastante, ou seja, não tenho estado propriamente quieta. Tenho feito outro tipo de trabalho, tenho movido também mais em espaço de galeria também. Com acesso ao hangar também foi uma porta que se abriu, vamos dizer, também na rampa. Alguns lugares onde ou seja, mudei também o registro de trabalho, mudei o formato de trabalho para um trabalho mais nas artes visuais. E de instalação, também nas ecos urbanos em São João da Madeira. Pronto, então, e na Agitlab, ou seja, tenho trabalhado noutras áreas também. E tenho tentado concorrer sempre nas tais instituições, não é? Mas pronto, aguardamos, não é? O que eu acho, e também do que estás a dizer, é que há todo um circuito, não é? Com públicos próprios, portanto, um circuito cultural que engloba produção, circulação das obras e depois a recepção, não é? Que é um circuito alternativo negro, não é? Ou se quiser, não é só negro, também é queer, também é mesmo um circuito alternativo, é quase um off. E estou a pensar em coisas como a Mostra de Cinema da Cova da Moura, alguns que também já referiste, a Mostra Amicar, no Porto, enfim, e que tem muito público, não é? Tem uma fatia considerável do público, que é público algum só desse circuito. E depois há o público que é de todos, não é? Aos consumidores da arte, mas há um público que é só quase de produção, artística alternativa, e isso parece-me muito importante, não é? Porque finalmente também é uma força política, não é? E uma força, portanto, de afirmação desses artistas no espaço público. Eu estou a pensar
Pronto, agora a Grada Quilomba já é uma instituição, mas ela própria, mas se calhar também vem um pouco daí, não é? Antes de o ser. E mesmo assim, mesmo por alguma razão, me lembrei da Grada, porque mesmo assim, depois, quando chega ao momento em que se coloca a hipótese de ser representação de Portugal, há uma barreira que se ergue, não é? E que nos deixa a pensar, neste caso, já não há, já não se coloca a tal dúvida de não ser suficientemente boa, porque é uma artista internacionalmente reconhecida. Sim, principalmente segundo os princípios que aparecem dentro do aspecto da análise da obra dela, não é? E acho que neste caso, já por acaso na última apresentação que tive com o livro da Hangar, aproveitei também para falar nesta questão. Acho que o facto de se afirmar que não se pode falar mais neste assunto, não se quer falar mais neste assunto, não, este tipo de resistência é o próprio bloqueio, não é? Porque temos que falar. E, aliás, nós estamos na época para falar. Eu espero daqui uns bem, espero, digo anos, não é? Que não se tenha que falar, não é? Mas para isso só se falasse aqui, não é? Voltando à questão alemã, andam a falar do Holocausto nazi desde 45. Exatamente, quer dizer, claro. E ainda aliás, na consideramos que podemos aprender ali, podemos não repetir erros que foram feitos ali, podemos... Não é? A escravatura durou centenas de anos, quer dizer... para quem nos está a ouvir e que não sabe do que estamos a falar, eu agora lembrei-me que se calhar tenho que fazer aqui um esclarecimento. A artista Grada Quilomba foi afastada da representação de Portugal na Bienal de Veneza do ano que vem, de 2022, com vários argumentos risíveis, mas entre os quais o argumento principal era que já se falou muito, já se tem falado muito sobre os legados coloniais e o racismo. Portanto, não faz sentido fazer mais uma obra para falar deste assunto, porque está esgotado, segundo um dos membros do júri, que deu uma pontuação tão baixa à proposta da Grada Quilomba, que fez com que, mesmo tendo os outros jurados dado a pontuação máxima, ficou aniquilado. Portanto, um só jurado decidiu pelo júri. Pronto, e é só este esclarecimento para não estarmos aqui a falar de uma coisa que algumas pessoas podem não estar por dentro. E o trabalho, e porquê é que eu trouxe este assunto? Porque acho que as dúvidas da Vanessa não são fundadas. Acho que as dificuldades que possas ter nesse mercado, nesses financiamentos, vamos chamar assim, maiores, têm a ver com isto, têm a ver com o facto de tu falares de coisas que não querem ser ouvidas. Não é? Que quem decide o que é arte e o que não é arte, o que é financiável e o que não é financiável neste país, os tais júris, muitas vezes constituídos só por homens, e quando não é só por homens, é só por pessoas brancas, porque mesmo as mulheres que os constituem são brancas, e são atravessados como todos nós, por uma série de representações até inconscientes, não é? Muitas vezes, acham que os temas que tu estás a trazer não são... já se fez um filme sobre isso, porque é que se vai fazer 2? Não é? Porque não é pertinente, mesmo que se façam todos os anos filmes... Olha, por exemplo, sobre a guerra colonial, todos os anos se faz pelo menos um filmezinho
sobre a guerra colonial. É sempre a perspectiva, ou quase sempre, estou-me a lembrar da exceção Margarida Cardoso e mais uma ou duas, mas é quase sempre a perspectiva de um homem branco, pronto, sobre a guerra. Se calhar, quando tu quiseres fazer um filme sobre a guerra colonial, vão-te dizer que o tema já está muito explorado, não é? Sim, acho que é por isso também que os próprios circuitos alternativos estão a crescer, porque são lugares de resistência. E eu fico muito feliz que haja essa resistência e que existe um público que está carente, não é? de saber o que é o real, o que é que as pessoas pensam, ouvir sobre a própria voz de quem ocupa determinados lugares. Ou seja, nós estamos... O espaço alternativo, um dia deste vai deixar de ser alternativo. Não é sempre dos espaços alternativos que nascem os artistas do futuro, não é? Daqui a 20 anos, os que eram alternativos hoje é que vão ser os grandes. Exato. Portanto, sim. Esperamos. Eu não sei se está alguém na sala que queira que queira conversar um bocadinho com a Vanessa, Eu tenho uma pergunta. Já que estamos nessa ideia de sermos positivos e de pensar no futuro, tenho uma grande curiosidade em saber alguma coisa em relação às ideias que a Vanessa tem para o futuro como criadora. Se vai continuar mais num campo, mencionou, das artes visuais, ou se vai ter uma teimosia para entrar num circuito, digamos, mais tradicional do cinema. Gostaria de terminar com essa ideia do que é que há para vir e o que é que podemos esperar do seu trabalho. Há, obviamente, uma grande paixão pelo cinema e uma vontade muito grande em realizar, porque é a minha área de formação, não só, mas porque tenho... é onde eu posso multiplicar as minhas visões, portanto, é um lugar onde eu me sinto bem, não é? Mas também descobri as minhas várias outras facetas, ou seja, eu acho que uma não aniquila as outras, até porque e hoje em dia vivemos num multitasking, né? Num multitasking ways of art, acho que é assim que vou dizer em inglês, não sei porquê, mas achei assim o termo, de repente apareceu. Mas andamos assim com essas possibilidades, principalmente porque o audiovisual já se multiplicou em várias áreas e eu gosto de trabalhar desta forma também. Vou continuar a candidatar. Confesso que há uns anos atrás tinha desistido do cinema e achava que para mim está. Não vou mais. Mas não, vou manter e vou persistir e não vou desistir. E vais conseguir. Tenho alguns guiões na gaveta, portanto é para continuar. A Érica roubou-me a minha última pergunta, mas pronto, ainda bem. Eu fiz uma apresentação muito pobre e peço desculpa, Vanessa, mas realmente a Vanessa é uma artista muito completa, não é? Porque é também performer, é também bailarina, é também... E, portanto, ela encontra sempre maneiras de se expressar, de se questionar e de ir... de ir dizendo melhor e de ir dizendo de maneiras diferentes as coisas que quer dizer. Portanto, não estou nada preocupada, porque ela trabalhar vai sempre trabalhar. Obrigada. Está ali um senhor atrás que pode fazer, sim. Pode. Um segundo, porque nós temos pessoas online, senão não ouvem. Uma pergunta, uma curiosidade. Se eu fosse um extraterrestre, descesse aqui, entrasse nessa sala do cinema, via o nome da universidade, lusófona, eu iria até investigar o que significa e descobriria que é língua portuguesa. Aí eu entro na universidade lusófona, vejo um título grande, Utopia, vou lá no dicionário ver o que significa utopia, né, de Thomas More, um mundo maravilhoso, a Ilha da Utopia, onde todos se comunicam, né?
cuja base da comunicação é a língua, né? Aí eu assisto o filme. Não entendo nada porque está em crioulo. E também não falo inglês. Eu fico imaginando, será que a Vanessa teve intenção, ou tem intenção, que o filme da Vanessa não passe só na Guiné-Bissau, para as pessoas que falam crioulo, mas a intenção da Vanessa também passar o filme em Portugal, onde 10 milhões de portugueses falam português, no Brasil, onde 213 milhões de brasileiros falam português. Percebeu? Uhum. Quer dizer, há uma confusão enorme. Utopia não tem nada de utopia. Uma universidade que supostamente deveria defender e promover a língua portuguesa, promove o inglês. Não só hoje, como ontem e todo o festival, né? O que é que está passando? O que é que está acontecendo? Então, eu acho essa pergunta para mim faz muito sentido, no sentido, e também com a palavra utopia dentro da sua questão, não é? Utopia seria nós falarmos todas as línguas. Acho que faz parte. Nós, infelizmente, eu vou ser honesta, eu aprendi a falar muitas línguas. Acho que uma criança com 7 anos consegue falar pelo menos 3 línguas ou 4. Não é? Infelizmente, nós temos uma educação que é focada para determinados setores que não são muito evolutivos. Ou seja, a forma como os meninos entram na escola, e pronto, tenho uma filha de 10 anos, ou seja, tenho a possibilidade de acompanhar como é que o ensino é dado e isso, não é? Mas priorizo, obviamente, o inglês. Neste caso, eu entendo que que acontece também com o formato deste festival é também para outro país. Eu tenho este filme, também está, e se calhar podemos depois fazer referência, este filme está em português também no meu site, portanto também podem encontrar em português, sim. E eu quis que este filme fosse falado em crioulo, como mais alguns outros trabalhos que eu faço, faço questão que eles falem outras línguas. Porque acontece muitas vezes, por exemplo, no cinema americano temos questões a tratar de alguns países e eles falam todos inglês. E eles falam, ou seja, nós estamos a subverter a possibilidade de pensarmos num mundo que é múltiplo e que tem outras linguagens. E isso é fundamental, é fulcral. Nós sentirmos que somos capazes de aprender outras línguas. Eu fui para a Alemanha, custou-me imenso, confesso, não é fácil, mas eu aprendi o alemão em 2 anos. Porque eu vou para os países e vou, não com o trazer o meu mundo para lá, mas tentar trazer um bocadinho dos outros mundos para mim também. Ou seja, nós não estamos aqui, nós temos que ser, então estamos no século XXI e eu acho que se nós viesse aqui este tal extraterrestre que chegasse aqui, ele ia dizer, mas esta gente é louca. Os humanos são loucos. Porque realmente, não sei de que planeta ele viria, isso também é importante focar, não é? Porque o planeta Terra não é muito grande a comparar com outros planetas, não é? E nós ainda não sabemos habitar o planeta. Porque continuamos a estar desarticulados uns dos outros. E a questão linguística é uma questão importantíssima para nos unirmos, porque eu cada vez que aprendo uma outra língua, eu quando vou para Guiné-Conakry, eu vou insistir em aprender a falar aquela língua. Eu quero falar mandinga. E agora quero acrescentar só ao que a Vanessa está a dizer, só uma coisa. O conceito de lusofonia só é suportável para uma pessoa como eu se for um conceito de lusofonia que abarca as outras línguas que convivem com a lusofonia. Uhum. Isto é possível. Não é? E uma concepção muito estreita do que é a lusofonia é o que faz com que pessoas de origem portuguesa que vivem em África há 30 e 40 anos não falem uma única das línguas locais. Que é estranhíssimo. Não é? Porque se for um estrangeiro cá, nós não aceitamos que ao fim de 2 ou 3 anos não comunique em português. For sério. Acho que nós, só um momento, é que nós temos uma outra sessão, eu peço desculpa, e vou explicar 2 questões. No festival, isto é uma subversão, não deveria estar em Portugal, só está a acontecer em Portugal devido à pandemia. Nós somos um festival do Reino Unido.
Portanto, é uma questão importante a manter, daí a legendagem, e porque neste momento a maior parte da nossa audiência está online, em vários países, e é precisamente essa questão do ponto de partida do festival, e a sua gente diz, é Utopia UK Portuguese Film Festival, daí os filmes terem todos legendagem. Eu, pelo meu lado, compreendo, e acho que é importante essa questão de, como a Kitty mencionou, de trazermos nesta questão da lusofonia, perceber que existem muitas linguagens que fazem parte não só de uma língua que se fala, mas de uma história que é uma história que tem promiscuidade, que se misturou, e que é importante que venha ao de cima com toda essa diversidade. Eu peço imensa desculpa, mas agora vamos ter a sessão com a Catarina Mourão, e precisamente porque a maior parte da nossa audiência está online, nós temos mesmo que começar as sessões a horas. Mas acho que as questões que o senhor colocou, infelizmente a nossa audiência online não pode continuar a conversa, mas é por isso que estamos aqui no espaço de do cinema, precisamente porque não quisemos fazer como o ano passado um festival que fosse só online, para pelo menos poder haver este contacto e esta fricção. Portanto, eu desafiava-vos a continuar a conversa, e acho que estas questões são boas para a Vanessa, para a Kitty, até mesmo para a pessoa que está a ver aqui e que se deu ao trabalho de viver esta sessão, para continuarem a conversar. Porque utopia é isso, é conseguirmos chegar uns aos outros e pensar e trazer pensamento crítico e mexer, porque essas questões é como o Holocausto, estas questões coloniais, esta questão da língua e do que é a lusofonia, o que é que se passa aqui, e estas relações entre nós todos, entre Portugal, entre Brasil, Guiné-Bissau, etc. Ainda há muito, muito para falarmos e muito para compreender. Portanto, eu sugiro-vos, peço desculpa, mas temos mesmo que manter o horário, mas sugiro-vos que continuem a conversa, porque a utopia é isso, a utopia de conversarmos uns com os outros. Muito obrigada. Então, só queria agradecer, assim, muito rapidinho, queria agradecer a Kitty, obrigada, e o festival, obrigada também.